Então, doutor Roberto, boa tarde. O isolamento deve continuar? Quando você faz essa pergunta, o Brasil é um país continental. Então você tem que perguntar de que região você se refere. A Europa inteira cabe no estado de São Paulo. Então, se tiver cidades com uma densidade baixa, o que vai acontecer? Você pode usar o mesmo sistema que usou Israel. Se é uma metrópole como São Paulo, você tem que ser um pouquinho mais rigoroso. Então, depende da região. Agora, para a gente indicar o isolamento, a gente tem que entender o porquê das coisas. Esse vírus, a taxa de letalidade dele é em torno de 0,5% a 1%. É que os cálculos aparecem maiores porque tem um monte de gente que se infecta e não sabe, e esse que é o grande problema. Então, por que o isolamento de regiões onde a densidade demográfica é maior, você faz o isolamento? Porque como essa contaminação é muito rápida, o vírus você demora 14 dias para desenvolver o sistema imunológico. Tanto que o protocolo de quem foi exposto, que nem eu, que eu tive um corona bem leve, eu tive que ficar em casa 15 dias, que é o tempo que demora para você responder com a sua imunidade. Então, o primeiro critério do isolamento é para as pessoas se imunizarem em casa e quando for liberar de novo, vai diminuir a velocidade de transmissão. A dúvida que a gente tem é, será que essa diminuição de velocidade de transmissão é suficiente para uma metrópole como São Paulo ou para uma outra cidade? Quer dizer, nós temos que fazer uma análise pontual geográfica. Então, não podemos decidir por São Paulo. A minha posição é muito simples, que é o que o pessoal tem feito. A gente não tem essa resposta, a não ser a gente ver os números. Então, por exemplo, se você liberar agora, são 3 semanas, um pouco mais, que o São Paulo está no isolamento. Tem um monte de gente que estava infectada e não sabia se imunizou, tinha outra que achava que estava com uma gripe e se imunizou, e essas pessoas vão sair. Como é que nós vamos saber se não vai ter um outro boom? Muito simples, é só você analisar, é muito fácil você perceber se você está, aumento de números, a velocidade do número de casos. Quais são os dados que eu tenho no Einstein? O Einstein está com 80% da ocupação. Os hospitais da Rede D'Or de São Paulo dizem que a velocidade de novos casos está diminuindo. No Rio de Janeiro, está aumentando bastante. Em algumas cidades do Nordeste, também. Então, quer dizer, você tem que fazer uma análise pontual de cada cidade. Porque tem uma consequência também de você deixar uma cidade parada, como São Paulo, depois, a hora que passar esse vírus, vai estar um monte de gente com uma situação econômica precária, e isso traz outros tipos de doenças fatais, como dengue, leptospirose, dentre outras. Quer dizer, então isso é muito importante a gente pontuar. Outra coisa que a gente tem que pontuar, que a gente sempre esquece, é que 85% das pessoas melhoram na residência. 10% requerem uma monitorização hospitalar e os 5% que requer o tratamento crítico. O problema é que 5% de milhões é muita gente. Então, a nossa tese é, uma cidade como São Paulo, que está segundo os números que eu tenho desses locais, eu não sei como é que está no pessoal de baixa renda, não sei como é que eles estão. Esse pessoal de baixa renda, eu não tenho dados, mas eu conheço o infectologista Eper Callas, disse que estava aumentando, mas o sistema ainda não sufocou. Os mais pessimistas falaram que essa época do ano, nessa época agora, ia estar um caos. São Paulo não está um caos. Agora, não sei como vai estar a semana que vem. Então, a sugestão que eu faço é a seguinte: as pessoas de baixo risco voltem a trabalhar tomando os seguintes cuidados. Use uma máscara nos transportes públicos e quando botar a mão no corrimão de uma escada rolante do metrô, sempre lave as mãos e tome cuidado para não levar a boca. Estou falando das pessoas de baixo risco. As pessoas de alto risco continuem em casa. Quem pode trabalhar em casa, fique em casa. Agora, nós temos que entender que o ideal é diminuir a velocidade de transmissão. Mas para nós dominarmos uma epidemia, a população tem que ser imunizada. Então, o ideal seria imunizar todas essas de baixo risco. Seria uma imunização que a gente fala natural, tá certo? A imunização que a gente fala naturalmente. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que vale a pena tomar esses cuidados, já que muitas pessoas que estavam infectadas já estão imunizadas.
vale a pena a gente afrouxar para a economia girar, para não ter consequências maiores. Ah, mas e se os números aumentarem? Se os números aumentarem, tem que voltar de novo, 15 dias, que é o tempo que a pessoa se imuniza. Agora, Esta é a minha opinião. E tem que analisar por região.